Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu tô sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu trago uma questão do Enem de 2019 que fala o seguinte: quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de lugares diferentes, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se espalharem, compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de matéria que venha do objeto até nós, como uma flecha ou bala atravessa o ar. Pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. O texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz. Então, gente, essa é uma questão muito mais de interpretação de texto do que de física. Então a gente vai de alternativa em alternativa, eliminando o que não servir. Letra A. Esse texto contesta o entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação, difundido pelos defensores da existência do éter. Ok, de fato, os defensores da existência do éter entendiam que a luz precisava de um meio de propagação. Isso é verdade. Agora, o texto que a gente leu aqui em cima no enunciado, ele está contestando essa afirmação da galera do éter? Não tá. O texto em nenhuma hora está falando sobre meio de propagação da luz ou sobre éter, e muito menos contestando essa visão. Portanto, a letra A, apesar de ser consistente sozinha, está errada, porque não tem relação com a contestação do texto. Letra B. O texto contesta o modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre feixes luminosos. Então, a letra B, por si só, está correta. O modelo ondulatório para a luz prevê essa possibilidade de você ter dois feixes de luz interferindo. Mas, é claro, essa interferência acontece só quando os feixes se encontram. Depois, eles dois continuam seus caminhos como se nada tivesse acontecido, tá bom? Só para ficar bem claro. Essa alternativa pode sim confundir você pelo seguinte: no texto ele fala assim, logo no começo: quando se considera a extrema velocidade com que a luz se espalha por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos se atravessam uns aos outros sem se atrapalharem. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: imagina que você tem um feixe de luz vermelho vindo para baixo. Imagina que você tem também um outro feixe de luz, que é azul, e ele está vindo para a direita. O que acontece é o seguinte: nessa região aqui onde os dois feixes se encontram, as cores se misturam. Isso é verdade, igual aquela musiquinha da Xuxa. E aí, depois desse ponto daqui, onde eles dois se encontram, eles esquecem totalmente que eles já interferiram alguma vez. Ou seja, a luz que era vermelha continua sendo vermelha e a luz que era azul continua sendo azul. Então, nesse sentido, acontece a interferência entre os feixes. E o que o autor está falando aqui é justamente: quando a gente considera essa característica de que a luz consegue interferir só aqui no meio e depois seguir como se nada tivesse acontecido, a gente entende que ela não tem como ter uma natureza corpuscular, não tem como ela ser um pedaço de matéria, tipo uma pedrinha. Porque se ela fosse uma pedrinha, o que iria acontecer é justamente que a luz azul viria de encontro à vermelha, aí ela se encontraria com a vermelha e ela viria para um lado, enquanto que a vermelha, por conta dessa colisão com essa suposta pedrinha, iria vir para o outro lado. Ou seja, se a luz fosse de natureza corpuscular, ela iria saber, nesse sentido daqui, que ela interferiu com alguma outra coisa. E o que o autor fala é justamente: isso daqui repugna bastante a essas duas propriedades da luz. Quais propriedades são essas? Essa daqui, que a luz se mexe muito rápido, se espalha por todos os lados ao mesmo tempo, e a outra propriedade é essa da interferência, que ela interfere só num lugar e depois esquece que interferiu. Se fossem pedrinhas, se fossem flechas ou balas, isso daqui jamais iria acontecer. Então, o autor está criticando essa visão corpuscular da luz, e não a questão da interferência, como a letra B tenta te enganar, fazendo você pensar. Então a letra B está incorreta. Letra C fala que o texto contesta o modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Aí, já dei o spoiler, a letra C é a correta. O texto fala exatamente sobre isso. E sim, o Newton defendia que a luz era feita de como se fossem pedrinhas ou umas flechinhas que carregavam alguma quantidade de matéria. Hoje nós sabemos que não é assim. A luz é uma onda eletromagnética e se comporta como tal. A letra D fala
que o texto contesta a crença na velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos. O texto fala que a luz tem uma extrema velocidade. Ele não fala que a velocidade é infinita, em hora alguma. Em momento algum, ele está tentando contestar essa extrema velocidade da luz. Então a letra D está incorreta. O texto nem chega a contestar esse tópico. A letra E fala que o texto contesta a ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos. Não, o texto nem está falando sobre isso. Talvez você seja levado a entender isso se você olhar para cá, olha. Isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós. Se você olhar essa frase, você pode até ser levado a entender que o texto está falando disso daqui, mas não é. O que ele está falando é que você não tem como imaginar a luz como bolinhas ou como flechas, porque se fossem assim, isso daqui aconteceria, e não é o que acontece. Então, você tem que ler o texto inteiro e tem que ler o texto inteiro com cuidado, porque se você pega só um pedacinho, você pode se perder, como era o caso aqui da letra E. Enfim, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e se inscreve aqui no canal. E agora também tem um grupo no WhatsApp que eu participo com estudantes de todo o Brasil, onde eu tento tirar dúvidas, tento ajudar, mando exercícios e tudo mais. Se você quiser participar, o link está aqui na descrição. Muito obrigado por assistir e até a próxima!